E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que pode impor uma tarifa aos países que não apoiarem o plano de adquirir a Groenlândia, território autônomo que faz parte da Dinamarca. O republicano não detalhou de quanto seria a tarifa ou como as taxas seriam cobradas. Trump tem ameaçado anexar a Groenlândia aos Estados Unidos desde que tomou posse esse segundo mandato, um ano atrás. Segundo o republicano, o território é vital para o domo de ouro, escudo antimísseis que ele quer construir para proteger os Estados Unidos. E diante das ameaças do Trump, Alemanha, França, Reino Unido, Noruega, Holanda e Suécia enviaram tropas militares para a Groenlândia, mostrando uma união aí de integrantes da OTAN, embora os Estados Unidos também façam parte, né? Mas mostrando que esses membros da Europa vão defender a Dinamarca e a Groenlândia, o Urian. Pois é, mas essa bravata agora, né? Isso acontece um dia depois da captura do Maduro na Venezuela. Então é como se ele se cansasse de alguma coisa e já partisse para a próxima. Os interesses, Diego, dos Estados Unidos no Ártico, eles são legítimos. Então, proteger o território, garantir aquelas rotas de navegação, acessar os recursos e conter Rússia e China, isso tudo faz sentido, né? A Rússia, inclusive, ela já opera uma infraestrutura bastante robusta na região, com bases militares, portos de águas profundas, a única frota de quebra-gelos nucleares do mundo. A China também está ampliando a sua presença com navios quebra-gelos, muitos projetos diferentes lá também de pesquisas, de uso duplo, civil e militar. Então, nesse contexto, a Groenlândia ela passa sim a ser relevante, mas isso não significa necessariamente que ela precisa ser tomada à força. Isso porque os Estados Unidos já operam a base de Pitufik, né? Já tem autorização para ampliar sua presença militar por acordos antigos, inclusive desde 1951. Então, eles não precisariam partir para essa agressão direta. O que nos leva a crer, e aí o Trump ele vem com aquela justificativa de que é diferente você ter um acordo com determinado território do que você ser dono desse território. Então, eu acho que a análise ela tem que passar para um nível um pouco mais abstrato, no sentido de que o que ele quer é deixar um legado, porque tudo que ele diz que quer fazer na Groenlândia, ele poderia fazer sem anexar. Inclusive, quando ele fala que um dos objetivos seria de conter Rússia, conter China, mas ao mesmo tempo ele ameaça agir militarmente, ele está ameaçando outro país da OTAN, está ameaçando a Dinamarca. Então, ele está indiretamente ajudando também enfraquecer a própria OTAN, o que fortalece a Rússia, porque o Vladimir Putin está comemorando tudo isso que está acontecendo. Ele está comemorando o fato da Europa, nesse momento, ter que desviar recursos da própria região, ali que existe sim, de fato, uma guerra híbrida acontecendo contra a Europa, para ter que mandar isso tudo para a Groenlândia. Então, a leitura é essa, é de um presidente que tem um ego gigantesco, que quer deixar um legado e para isso está disposto, inclusive, a comprar brigas com aliados e destruir o que havia ainda de reputação do governo norte-americano. Você não achei curioso, você falou do ego do Trump, né? Ontem ele teve um encontro na Casa Branca com a líder opositora da Venezuela, Maria Corina, e hoje ele agradeceu que ela entregou o prêmio Nobel e disse que o gesto era maravilhoso. Lembrando que no dia em que Nicolás Maduro foi ali retirado da Venezuela, o Trump, né, fez críticas aí à Corina. Eu queria saber qual que é a sua avaliação em relação ao encontro, ao elogio e a essa relação do presidente Donald Trump com a líder da oposição na Venezuela. Bom, Carla, eu acho que o primeiro ponto é que fica cada vez mais claro que o objetivo do Donald Trump, tanto para a Venezuela quanto para o Irã e para qualquer lugar do mundo, inclusive para os Estados Unidos, nunca foi levar a democracia. Até mesmo porque ele usou recentemente a frase para falar sobre a Delcy Rodrigues, que é a presidente interina da Venezuela, que era a vice do Maduro, a vice do ditador. Ele falou que ela é uma pessoa fantástica, ele usou esse termo em inglês, she's a terrific person. Então, mostra já que existe sim uma simpatia
diante desse regime, desde que o regime acabe de alguma forma beneficiando ou articulando diretamente com os Estados Unidos. Em relação a Maria Corina Machado, tem também duas explicações que dizem por que o Trump teve historicamente aí essa postura até então um pouco hostil em relação a ela. Até mudou ontem depois do encontro, depois que ele recebe a medalha. Mas por que ela não foi a escolhida até então, para assumir, de repente, ali a liderança interina do país? A primeira análise que pode ser feita seria pela mágoa pessoal do Donald Trump, porque ele enxergava de fato que ela tinha vencido um prêmio que, na cabeça dele, apesar também dele não fazer nada para merecer esse prêmio, mas que deveria ser dele. E a segunda seria de que ela, por ter sempre criticado tanto e com razão aquele regime que ela tenta combater, do chavismo e posteriormente do madurismo, ela teria fechado qualquer possibilidade de articular com o regime para que eventualmente houvesse uma transição democrática. E olhando para a história da América Latina, a maior parte dos regimes que deixaram de ser ditaduras e caminharam rumo a uma democracia precisaram contar com um diálogo com esses regimes autoritários. Então, ela, por conta disso, ela não seria a pessoa adequada para trabalhar essa transição, que é uma transição que eu, sinceramente, eu não espero que aconteça, até mesmo porque enquanto os Estados Unidos estiverem lucrando com o madurismo agora na figura da Delcy Rodrigues, não deve acontecer. Eu vejo que algumas pessoas têm criticado a Maria Corina Machado, tá? Pelo fato dela ter oferecido essa medalha ao Donald Trump. Eu também, e aí mais uma análise sobre isso, eu não critico ela. Por que eu falo isso? E eu entendo que isso tudo seja moralmente questionável. Ela dá uma medalha que foi, enfim, que foi dada para ela. Mas a luta dela, histórica, e nunca foi para receber o Prêmio Nobel da Paz. A luta dela, a visão, o que ela quer no longo prazo, é tirar o chavismo, o madurismo do poder. Então, ela está de olho na Venezuela e está disposta a fazer qualquer coisa para isso, mesmo que isso signifique apoiar intervenções estrangeiras, o que eu também friso novamente, é moralmente questionável, mesmo que isso signifique apoiar violações diretas da Carta da ONU, como Donald Trump faz a partir do momento em que ele decide agir unilateralmente na Venezuela. Então, talvez, se existe um culpado nessa história toda, seja a pessoa lá da Noruega que resolveu dar esse prêmio para Maria Corina Machado, e não para ela, que não mudou de comportamento depois de ter recebido o prêmio. Infelizmente, os venezuelanos, solidariedade a eles, né? Para onde olham, vêm políticos dessa categoria, infelizmente. Urian Fancelli, um abraço, amigo. Bom fim de semana. Obrigado, bom fim de semana. Valeu.